O Bitcoin e o mercado cripto estão passando por um momento difícil e fica uma interrogação na cabeça de muita gente. Será que o Bitcoin já fez fundo ou será que ele vai cair mais? Existem algumas armadilhas em relação a esse assunto e nesse vídeo eu vou te mostrar o que está acontecendo, o que alguns indicadores nos mostram e a possibilidade que alguns levantam por aí da gente não ter de fato o tão esperado bull market no mercado cripto. Enfim, eu precisava fazer esse vídeo, gostaria muito de ter feito ele no início da semana, mas estava voltando de viagem e depois tive algumas complicações aí de saúde e não consegui logo no início gravar, mas cá estou gravando ele numa terça-feira, muito provavelmente esse vídeo vai ao ar na quarta, no final do dia. E tudo isso que eu vou falar aqui, você pode ter certeza que vai fazer sentido para os próximos dias. O intuito desse vídeo é ajudar os muitos investidores que estão perdidos nesse momento, estão receosos sobre o que vai acontecer no mercado, dadas as quedas de proporção maior. Trazer luz para esse assunto, dado que eu estudo esse mercado diariamente e tenho já uma experiência de uns bons anos dentro do mercado cripto. Eu prometo que esse vídeo vai ser mais um com linguagem bastante simples, resumido. A única coisa que eu peço em troca é o seu like, então já aproveita no começo do vídeo, deixa o like, caso você ainda não seja inscrito no canal também. Aproveita para se inscrever e já marca ali como todas para receber sempre os avisos de quando tem conteúdo novo aqui, beleza? Bom, vamos primeiro então tentar entender o que está acontecendo na prática. Se tem muito alarde por aí em relação a uma crise global ou se tem um pouquinho de exagero no mercado, mas vamos aos fatos para isso. Primeiro, o que tem levado a essas quedas grandes no mercado cripto? Isso não é exclusividade do mercado cripto, isso vem puxado por outros mercados de renda variável, mercados em geral aqui, eu tô falando de bolsas pelo mundo todo, eu tô falando de uma chacoalhada no mercado de juros também, mercado de câmbio, enfim, tá tudo com uma incerteza muito grande. Essa incerteza ao longo dos 2 últimos dias foi se dissipando um pouco, mas ainda paira no ar. Não se engane, a gente ainda não se livrou dessa incerteza, isso aqui deve perdurar ainda pelos próximos dias, pelas próximas semanas. Então, mesmo que o mercado demonstre uma certa reação, não tem motivo ainda para comemorar, e você já vai entender o porquê. Você deve ter ouvido falar sobre a crise lá na Bolsa do Japão, que chegou a desabar mais de 13% em um único dia. O dinheiro saiu pesado do Japão, por conta principalmente dos custos de dívida lá no Japão. Eles aumentaram a taxa de juros, muita gente do mundo todo, grandes players, pegavam dinheiro no Japão para fazer o famoso carry trade, que é quando eu pego o dinheiro emprestado a um custo baixíssimo. O Japão, como você já deve saber, caso não saiba, tem lá os seus juros zero, já teve juro negativo, e emprestava esse dinheiro a um juro muito baixo e pegava-se esse dinheiro daqui, né, os investidores, e jogavam em outros lugares para receber recompensas maiores, né, lugares com taxas de juros maiores, como por exemplo, pega dinheiro emprestado no Japão e empresta no Brasil a juros de Brasil. Tem uma diferença aqui, esse é o chamado carry trade, que é o lucro que fica com o investidor que faz esse tipo de operação. E o que acontece é que quando esse juro aqui aumenta e eventualmente se projeta um juro menor em outros lugares, começa a diminuir essa diferença e os investidores são obrigados a devolver esse dinheiro a juros lá para o Japão. Isso causou uma certa bagunça no Japão, nos mercados, e como eu falei, a bolsa lá está muito volátil, né? Se cai 13,5% num dia, no outro dia sobe 10%, ou seja, isso são sinais de muita turbulência. Quando a gente tem uma volatilidade desse tamanho, significa que ao longo dos próximos dias ela não deve dissipar como um todo. Muito provavelmente a gente deva ainda ver dias com quedas de 5, 6% ou altas da magnitude de 5, 6%, enquanto essa volatilidade não diminuir, ela vai diminuindo aos poucos. Aí para complementar, por esses dias também nós tivemos Warren Buffett vendendo simplesmente metade da sua maior posição. Ele, que é o maior investidor do mundo, vendeu metade das ações da Apple, que ocupavam a maior fatia da carteira dele, ou melhor, da carteira da Berkshire Hathaway, que é a empresa, a holding que ele toca. Em paralelo a isso, nós tivemos ainda os balanços das empresas, em especial de tecnologia lá no Japão, das gigantes, que não agradaram muito o mercado e várias delas caíram forte também. Aí já junta uma coisa com a outra, o mercado começa a ficar de mau humor, já junta também com dados econômicos lá dos Estados Unidos que não vieram lá muito bons, e tudo isso foi suficiente para trazer pânico para os mercados, em especial porque muito disso foi acontecendo ao longo do final de semana, principalmente para nós aqui brasileiros. E os únicos mercados abertos, sábado, domingo, de madrugada, independente do local, 24 horas por dia, são os mercados de criptomoedas, né? As bolsas de cripto, as exchanges. Ou seja, se o mercado cripto fica aberto 7 dias por semana, 24 horas por dia, e além disso ele não tem travas como as bolsas, que tem lá os seus circuit breaks, que param naquele momento para o mercado dar uma respirada, assimilar melhor as coisas, no lugar de cair direto 20, 30%, como pode acontecer no mercado cripto em poucas horas, fica muito mais fácil dos investidores em geral panicarem, né? Ficarem com aquele receio, com aquele medo. Vou vender agora, tá tudo caindo, eu vendo aqui agora e diminuo
evalua o tanto que a minha carteira está caindo. Aí cada um que vai pensando assim, as vendas massivas do varejo, junta também com um pouco dos institucionais que já estavam vendendo desde a semana passada, e nós temos aqui a tempestade perfeita para o mercado cripto. Tanto que o Bitcoin chegou a um patamar que eu confesso que me surpreendeu nesse curto prazo dos 49 mil dólares, né? Ele beliscou aquele número ali mágico dos 49 mil, pelo menos na Binance ali foi exatamente 49 mil dólares. Ficou algumas poucas horas abaixo dos 50 mil dólares e depois voltou a subir. E aí a pergunta que não quer calar, será que o Bitcoin fez fundo ou será que ele ainda vai cair mais? A verdade é que estatisticamente nós precisamos olhar para o Bitcoin como uma Nasdaq alavancada, ou seja, uma bolsa de tecnologia americana alavancada. Se a bolsa de tecnologia despencar no curto prazo, por exemplo, o mesmo deve acontecer com o Bitcoin, principalmente, né, ainda mais forte, ainda mais alavancado com as outras criptomoedas. Então, basicamente, não exatamente assim como eu estou falando, porque eu estou usando aqui números simbólicos só para explicar, mas é como se a bolsa de tecnologia caísse 20%. O Bitcoin, num cenário assim, recua 30% e altcoins recuam 50%. Ou seja, nós temos níveis de risco diferentes e uma correlação entre essas classes de ativos bastante forte. E obviamente ninguém vai ter uma resposta precisa para isso, porque afinal de contas ninguém tem bola de cristal. Se alguém falar que sabe exatamente o que vai acontecer, essa pessoa está mentindo. Eu recomendo que você inclusive jamais siga alguém que afirma que algo irá acontecer. Mas, de maneira racional, nós precisamos analisar as probabilidades. E a primeira delas é justamente conforme esse exemplo que eu dei. Se a coisa azeda lá nos Estados Unidos e a bolsa de tecnologia realmente recua forte, cai aí seus 20%, o Bitcoin tende a cair perto disso, na verdade até um pouco mais. Mas isso no curto prazo seria uma resposta imediata a quedas das bolsas, em especial a bolsa de tecnologia americana. Porém, a sequência disso, caso a gente veja de fato uma crise maior lá nos Estados Unidos, atingindo o mundo todo, uma recessão de fato, os governos não assistem isso de braços cruzados, eles têm a impressora de dinheiro na mão e é justamente o que eles passam a fazer, jogar a liquidez nos mercados, imprimir dinheiro, baixar taxas de juros. E adivinha o que acontece no médio prazo quando os governos fazem isso? Nós temos exatamente um exemplo disso acontecendo cerca de 4 anos atrás, lá em 2020, quando os mercados, para conter a crise, os governos acabaram jogando muito dinheiro na economia. Isso eles fazem de tempos em tempos, dado que a gente tem a economia sempre andando em ciclos. Nós temos ciclos de alta, ciclos de baixa, ciclos de expansão monetária, ciclos de aperto monetário. E o Bitcoin funciona como uma esponja de liquidez. Quando os juros estão muito altos, quando os governos estão tirando dinheiro da economia, você não vai ver o Bitcoin fazendo topo histórico, por exemplo. Isso acontece justamente no caminho inverso, no outro momento do ciclo, que é na expansão monetária, quando os governos estão colocando dinheiro nos mercados. E quando eu falo de médio prazo, eu falo de algo como 6 meses, 1 ano, não tem exatamente um prazo específico, mas algo próximo a isso. Então, esse seria um cenário. E ele pode ir a 40 mil dólares, por exemplo, nesse cenário? Sim. Só que se você entrou em pânico agora nessa queda, ou vier a entrar em pânico depois, se o Bitcoin, por exemplo, chegar aos 40 mil dólares, você vai cair na armadilha de curto prazo e não vai colher os frutos do médio prazo, como eu comentei. E ainda trabalhando dentro das probabilidades, nós temos o cenário 2, que é o cenário dos mercados amenizarem tudo isso, absorverem todas essas informações de uma maneira positiva, diminuir a volatilidade e eles seguirem subindo como já estavam subindo e já vinham fazendo esse caminho aí há meses, né? A gente não teve aqui um recuo muito expressivo nos mercados em geral, na bolsa americana, por exemplo. E aí nesse cenário, que provavelmente tende a acontecer é o Bitcoin seguir recuperando para buscar aí novamente o topo histórico e renovar, fazer novas máximas. Esse também é um cenário possível. Então, se você comprou nesse momento de queda, segue comprando, por exemplo, você está fazendo belos aportes. O racional que eu sempre carrego é que quando nós fizemos aportes nesses momentos de pânico, quando o Bitcoin vai lá embaixo, por exemplo, e depois volta, para a gente fazer aí 30, 40% de rentabilidade sobre esses aportes, não é difícil. É simplesmente um movimento natural que pode acontecer em uma semana, 10 dias. Mas se você não comprou ou não seguir comprando nesses patamares menores, você deixou passar a oportunidade. Ok. Porém, se você vendeu ou vier a vender por desespero, você novamente cai na armadilha. Nós vemos exemplos aí
recentes de alguns influencers que caíram na mídia, inclusive, que tinham lá vendido todos os bitcoins no fundo. Ou seja, caíram na armadilha, venderam no pânico. Aí depois, quando o Bitcoin recupera um pouquinho, vai lá e compra. Dessa maneira, você vai estar sempre deixando dinheiro na mesa. Você perde simplesmente para quem não faz nada. Então, tem o bom investidor, aquele investidor que está sempre preparado, que tem estratégia, que tem caixa, que ele compra as quedas. Tem aquele investidor mais receoso que ele fica sem fazer nada. E tem o pior investidor, que é aquele que é o pé trocado, é o curupira do mercado. Quando ele precisa comprar, ele vende. Quando eventualmente é a hora de vender, ele compra. Aí tá sempre comprando topo e vendendo fundo, agindo por sentimento. E é isso que você precisa isolar. Você precisa ser racional nessa hora. E como eu não só falo, mas faço também, eu vou deixar aqui o exemplo justamente dos meus aportes para você ver os dias e os preços, né, as faixas de preços que eu venho comprando Bitcoin. Isso aí está excluindo, inclusive, as minhas compras semanais que eu faço por DCA a qualquer preço. Obviamente, eu só faço isso com Bitcoin, que é aquilo que eu pretendo segurar pro longuíssimo prazo. Agora, as altcoins, as outras criptomoedas, eu tenho uma estratégia bem diferente para elas, inclusive diferente para diferentes tipos de criptomoedas. E caso você queira ter acesso à minha estratégia, ao meu suporte, inclusive à minha carteira de criptomoedas, que é bônus para os assinantes da comunidade 1%, e lá tem incluso toda a minha carteira, toda a estratégia de alocação, todas as minhas movimentações de compra e de venda em tempo real e as ordens de compra que eu deixei ali programadas para eventualmente executar e eu comprar determinados ativos. Tá tudo lá, todos os alunos têm acesso e eu recomendo a você que quer ter acesso a tudo isso e também a todos os meus outros cursos de investimentos, incluindo Bolsa de Valores aqui no Brasil, fundos imobiliários, ações, metais preciosos, investimentos no exterior, não só nos Estados Unidos, como Europa, Ásia, renda fixa no Brasil, renda fixa fora, investimentos alternativos, tudo que você precisa para investir bem, contando com o meu suporte, participando lá dos nossos grupos, tanto o grupo da comunidade 1%, que tem lá direito às aulas ao vivo mensais sobre cenário macroeconômico, como também ao nosso grupo exclusivo de criptomoedas. Você garante acesso a tudo isso por R$ 59,90 por mês no plano mensal e ainda mais barato no plano anual, R$ 49,90 por mês. E se comprar à vista o seu acesso anual, ainda tem mais um desconto lá. E complementando o tema central do vídeo, seja humilde nos seus investimentos. Revise sempre a sua estratégia. Não ache que você sabe tudo no mercado, porque ninguém sabe tudo. E busque, antes de tomar uma atitude emocional meramente, ouvir aquelas pessoas que têm mais experiência no mercado, que realmente são pessoas sérias naquilo que fazem e que realmente têm resultado e estão dispostas de fato a te ajudar. Dito isso, eu reforço, eu sigo comprando Bitcoin diariamente abaixo dos $60 mil e tenho caixa para suportar quedas até os $40 mil tranquilamente. Eu recomendo que você tenha uma estratégia também que envolva um caixa, não só os seus aportes mensais, mas também uma graninha separada ali para aproveitar esses momentos que são momentos às vezes únicos, acontecem um dia no mês, em um dia a cada 6 meses, como por exemplo agora que a gente viu uma queda muito forte no Bitcoin, a gente não via esses preços há vários meses e quem estava preparado, quem podia deixar ordens, quem tinha caixa, conseguiu aproveitar. Sem mais, eu fico por aqui, já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir, é só clicar nele. Um forte abraço e a gente se vê lá.